E aí, pessoal, hoje nós vamos falar de expressões lógicas. Mas o que são expressões lógicas? Expressões lógicas são aquelas cujos operadores são lógicos ou relacionais e cujos operandos são relações ou variáveis ou constantes. Como assim? Nas expressões aritméticas, nós usamos os sinais matemáticos, as operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação e todas as outras que nós vimos na aula passada. Já as expressões lógicas, elas utilizam operadores relacionais como maior, menor, igual, diferente, que são estruturas de comparação. E quando eu faço uma comparação, faço uma afirmação comparativa, o resultado dessa afirmação comparativa vai ser um valor lógico verdadeiro ou falso. Vamos exemplificar isso agora de uma forma mais material. Pegamos o seguinte exemplo. Uma bola de basquete é maior que uma bola de tênis. Dadas as dimensões oficiais dessas bolas, nós sabemos que esta afirmação é verdadeira. Se nós fôssemos transpor essa afirmação para uma operação lógica, uma expressão lógica, nós teríamos o seguinte: bola de basquete maior que bola de tênis. Essa afirmação só cabe duas respostas possíveis: verdadeiro ou falso. No caso das bolas aqui comparadas, a afirmação vai retornar então verdadeiro. Então, com base nisso, nessa comparação, nós vamos agora ver quais são os operadores relacionais possíveis. Nós temos o sinal de maior, menor, igual, maior ou igual, menor ou igual e diferente. Esses são os operadores relacionais que nós vamos utilizar nas expressões lógicas. Os operadores relacionais podem ser usados de diversas formas, e o resultado obtido de uma relação vai ser sempre um valor lógico. Vamos ver essa relação aqui. Nós estamos usando três literais, A, B e C. São literais porque são letras e não números, e a gente não sabe quanto vale ainda. Mas nós temos A mais B, igual, igual. É importante frisar que esse símbolo igual, igual, no Python, ele é uma comparação de igualdade, e quando se usa só um igual, nós estamos falando de atribuição. Então aqui, A mais B igual a C. O resultado vai ser verdadeiro ou falso de acordo com o valor de A e B e de C. Se A for 2, B for 3 e C for 5, isso aqui vai ser verdadeiro. Se A é 3, B é 2 e C vale 7, o resultado é falso. Então, à medida que o valor dessa expressão seja igual ou diferente do conteúdo de C, nós teremos verdadeiro ou falso. Agora, vamos trazer alguns exemplos. 5 maior que 3, verdadeiro. 7 menor ou igual a 4, falso. E aí eu tenho agora uma expressão aritmética e outra expressão aritmética. E no meio o operador relacional de igualdade. 7 mais 2 igual a 25 menos 4 vezes 4. Ora, 7 mais 2, 9. 25 menos 16 também é 9. 9 igual a 9, portanto, verdadeiro. Para concatenar expressões lógicas, nós temos elementos que são conhecidos como operadores lógicos. Eles são conectivos de expressões. Quais seriam esses operadores lógicos? Nós temos o operador lógico e, o ou e o não. Eles são úteis na união de condições. Por exemplo, 5 maior que 3 e 7 maior que 9. Eu tenho duas expressões relacionais interligadas por um operador lógico. Essa afirmação, 5 maior que 3 e 7 maior que 9, retornaria verdadeiro ou falso?
Vamos tratar agora os operadores lógicos de forma individual, começando pelo operador lógico E. O E, ele retorna verdadeiro somente se todas as condições, se todas as sentenças de entrada forem verdadeiras. Ou seja, todas as expressões lógicas conectadas por E têm que retornar verdadeiro para que o resultado final seja verdadeiro. Vamos exemplificar isso. Por exemplo, eu afirmo: vou arrumar minha cama e vou limpar a casa. As duas afirmações A e B estão conectadas por E. Como seria a tabela verdade disso? Se eu arrumei minha cama e limpei minha casa, verdadeiro e verdadeiro me retorna verdadeiro. Se eu arrumei minha cama, mas não limpei a casa, verdadeiro e falso me retorna falso. Se eu não arrumei a cama, mas limpei a casa, falso e verdadeiro retorna falso. Por fim, se eu não fiz nenhum dos dois, nem arrumei a cama, nem limpei a casa, falso e falso retornam falso. Já no operador relacional ou, as coisas acontecem um pouquinho diferentes. O operador lógico ou, ele só vai retornar falso se todas essas condições de entrada forem falsas. Por exemplo, vou estudar, vou usar o computador. Vou conectar A e B por ou. Vou estudar ou vou usar o computador. Como seria a tabela verdade ou então? Se eu estudei e se eu usei o computador, verdadeiro ou verdadeiro, isso me retorna verdadeiro. Se eu estudei, mas não usei o computador, verdadeiro ou falso, isso me retorna verdadeiro, porque uma das proposições foi verdadeira. Se eu não estudei, mas usei o computador, falso ou verdadeiro, me retorna verdadeiro. E por fim, a única condição em que o ou vai retornar falso é se nenhuma das proposições for verdadeiras. Falso ou falso me retorna falso. Esse é o funcionamento do operador lógico ou. Veja, eles combinam na primeira e na última sequência. Se tudo for verdadeiro, tanto o ou quanto o e retornam verdadeiro. Se tudo for falso, tanto o e quanto o ou retornam falso. E eles divergem justamente neste meio aqui. Então, para deixar claro, se eu tiver 10 expressões lógicas conectadas por e, 9 são verdadeiras, uma é falsa, essa concatenação de e's me retorna falso. Se eu tenho 9 expressões lógicas concatenadas por ou, 9 são falsas, uma é verdadeira, o retorno será verdadeiro. E por fim, eu tenho o operador lógico não, que ele simplesmente inverte o resultado de uma expressão lógica. Por exemplo, eu vou propor que vou assistir televisão, a minha proposição A. A tabela verdade do não é a seguinte: se eu assistir televisão, eu tenho que A é verdadeiro. Não há, falso. Eu não assisti televisão, falso. Não falso, verdadeiro. Então é isso, o operador lógico não, ele só inverte o resultado lógico de uma expressão lógica que foi testada anteriormente. Para ajudar na compreensão desse tópico, vamos resolver uma expressão lógica passo a passo. Mas antes, a gente precisa saber quais são as regras de prioridade entre os operadores lógicos. Assim como os operadores aritméticos, os operadores lógicos também têm sua ordem de prioridade. E qual seria? Primeiro eu executo o não, segundo o e por fim o ou. Eu posso alterar esta ordem de prioridades se eu usar parênteses, porque essa prioridade dos parênteses ela é universal
dentro da nossa disciplina. Os parênteses mais internos serão executados primeiro. Terminou os parênteses, aí sim entra a ordem de prioridade. Vamos então trabalhar com um exemplo. Veja, eu tenho um exemplo pouco comprido, onde eu tenho algumas coisas acontecendo. Veja, eu tenho expressão aritmética, expressão aritmética, expressão aritmética. Eu tenho expressão lógica, expressão lógica. Eu tenho operador relacional, operador relacional, operador relacional, operador relacional. Quando eu tenho tantos elementos assim, eu devo proceder, então, numa ordem de, primeiro, executar todas as expressões aritméticas que eu tenho. Eu não tenho conflito entre as expressões aritméticas, certo? Porque aqui eu tenho uma divisão, aqui eu tenho uma subtração, mas elas não se comunicam diretamente numa mesma expressão. Então eu posso executar primeiro as expressões aritméticas. Depois disso, eu vou executar as expressões lógicas. Olha, eu vou tratar do diferente. Aqui tem um ponto interessante, né? Eu estou usando essa notação aqui, que deve ser uma novidade para vocês, mas ela significa diferente, porque a exclamação, ela é, dentro da programação, para algumas linguagens, o sinal de não, de negação. E eu tenho aqui um não igual. O não igual é diferente. Outras linguagens utilizam os sinais de menor e maior juntos para significar diferente. Nós já vamos acostumar com essa simbologia, porque ela é a simbologia presente na linguagem de programação que nós vamos utilizar para testar o nosso raciocínio lógico, que é o Python. Dito isso, alguém poderia perguntar, mas professor, o não é a prioridade inicial antes do e e do ou? Sim, ele é. Só que como o e e o ou estão dentro de parênteses, primeiro eu tenho que executar tudo que está dentro dos parênteses para depois, ao final, eu executar o não. Houve então aqui uma ordem de inversão baseada na utilização de parênteses. Então vamos lá, vamos resolver essa expressão. O que eu faço primeiro? Resolvemos as expressões aritméticas, aqui destacadas. Então, nós teremos como resultado das expressões aritméticas resolvidas o seguinte: 5 diferente de 5, né, que é 10 dividido por 2, e 2 menos 5 menos 3. 5 menos 2, 3, o que resulta em menos 3 maior que 3. O próximo passo, agora nós vamos resolver as expressões lógicas, que são exatamente o que sobrou aqui das expressões aritméticas. Eu terei, então, como resultado, 5 diferente de 5, falso. Menos 3 maior que 3, falso. Agora, só me sobraram os operadores relacionais, não ou e. Primeiro eu executo tudo que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses eu tenho ou e e combinados. Pela regra de prioridade entre ou e, veja, eu executo primeiro o e. Então, a primeira coisa a fazer é executar esta regra aqui, ó. Vou ter que verdadeiro e falso. Como nós sabemos, verdadeiro e falso pela tabela verdade vai me retornar falso. Executada essa operação, o que me sobra? Falso ou verdadeiro. Ah, professor, agora eu tenho dois ou. Qual que eu faço primeiro? Agora a gente segue aquela lógica, da esquerda para a direita. Eu vou executar primeiro esse primeiro ou aqui. Falso ou falso vai me retornar falso. Agora, a minha expressão já foi bastante simplificada. Dentro do parênteses, ainda sobra um ou, que é esse que eu vou executar. Vou proceder agora falso ou verdadeiro. Falso ou verdadeiro, pela tabela verdade, me retorna verdadeiro. Cheguei, então, ao
a simplificação total do parênteses. Veja como é que ele começa e onde nós chegamos. Então agora eu já estou aqui no limite da minha expressão lógica. E o que eu faço agora? Finalmente eu executo o operador não. Não verdadeiro me retorna falso. Então essa expressão que começa aqui em cima, ela vem culminar aqui, ó, como o resultado dela é o quê? Falso. Veja, isso é só um exemplo. Existem exemplos bem mais complexos do que esse, mas deu para nós trabalharmos diversos elementos como a subtração, a divisão, né, as expressões aritméticas, as expressões relacionais, os operadores lógicos, todos combinados nessa expressão inicial. Espero que tenha sido um exemplo útil aí para vocês compreenderem esses conceitos. Com isso, nós encerramos aqui a aula de operadores lógicos. Aqui estão as nossas referências, como sempre eu deixo para vocês, né? E que vocês possam, além de assistir essas aulas, consultar esses materiais também, tá, pessoal? É muito importante nós termos acesso aos livros da nossa área. Ficamos por aqui, até a próxima aula, um abraço a todos e a todas.